Olá! Vocês lembram da história anterior? A história contada foi a flauta mágica e a virtude trabalhada foi a honra. E hoje eu vou contar para vocês uma história chamada O Guarani. Uma história baseada no romance do escritor José de Alencar e que nosso compositor brasileiro, Carlos Gomes, que nasceu em Campinas, criou uma ópera baseada nesse romance. Então vamos lá? Vamos para a história? A história cheia de aventuras que eu vou contar para vocês aconteceu um tempo atrás, quando o Brasil foi colonizado pelos portugueses. Na época, eles vieram para cá e viram os primeiros habitantes do Brasil, os índios. Começaram a explorar metais preciosos e foram dadas terras para algumas famílias começarem a colonização. Uma das famílias foi a de um fidalgo justo, um nobre de confiança do rei Dom João III chamado Antônio, que veio com seus 2 filhos queridos, Ceci e Diogo. Vieram também seus criados e mais pessoas morarem no interior do Rio de Janeiro, numa região serrana, às margens do caudaloso rio Paquequer, um lugar montanhoso com belas paisagens que vão se escondendo no meio da mata, com muitos pássaros e bichos, e muitas trilhas que vão dar no ponto mais alto da serra, a Pedra do Sino. Ceci, desde pequena, apreciava a natureza. Gostava de ouvir os pássaros quando ia se banhar no rio Paquequé, e assim foi crescendo, em meio a belas paisagens, se tornando uma encantadora moça. Sua beleza encantava a todos que trabalhavam junto do seu pai. Além do mais, Ceci era graciosa e romântica. Certa vez, Ceci saiu para dar um passeio a cavalo bem devagar. O dia estava lindo. O sol estava tinindo, quando de repente uma avalanche de pedras começou a despencar na direção de Ceci. E Peri, um índio da tribo Guarani, que conhecia muito bem aquela região, habilidoso como era, desviou Ceci da avalanche de pedras, assustando o cavalo para que corresse o mais rápido possível. Ha! Assim que o susto passou e o cavalo se acalmou, os olhos de Ceci e Peri brilharam quando se viram, como as estrelas no céu. Peri, embaraçado, se apresentou. Sou Peri, filho do sol. Meu pai é cacique. Eu sou um guerreiro da tribo Guarani e moro na mata, na aldeia Tecoá, a terra, nossa grande mãe. E Peri, encantado, acompanhou Ceci, que falou do seu pai, do seu irmão Diogo, dos homens que trabalhavam para o seu pai. E então chegaram ao castelo. E de forma respeitosa, Peri entregou Ceci a seu pai. Seu pai já estava preocupado, já ia mandar seus homens atrás de Ceci. E quando ele soube por Peri o que tinha acontecido, sobre a avalanche de pedras, ele ficou agradecido e admirado pela postura e coragem de Peri. A partir desse dia, eles se tornaram grandes amigos. E Peri passou a ir lá sempre que podia para ver Ceci. Ceci ficava irradiante com a presença de Peri. Sentia que tudo ficava mais calmo quando ele se aproximava. E então, Peri conheceu Diogo, o irmão de Ceci, que o convidou para acompanhá-lo em uma caçada. E Peri foi. Mas durante a caçada, Diogo erra o alvo e atira sem querer numa índia da tribo Aimorés, que estava atrás de umas árvores, na mata. Diogo fica arrasado. Peri o consola. Porém, Peri já conhecia alguns homens da tribo Aimorés e sabia que Diogo, Ceci e sua família estavam correndo perigo. E na volta ao castelo, Peri decide conversar com o pai de Ceci. Ele contou que soube pela sua tribo que a tribo Aimorés estava revoltada, jurando vingança,
e revelou que a tribo tinha o costume de devorar suas vítimas em festivos banquetes. Então o pai de Ceci reúne todos os homens, inclusive os homens que trabalhavam para o chefe da mina, o alvarez, e os avisa do perigo, apresentando seu amigo Peri. Homens, apresento o meu fiel amigo Peri. Ele salvou minha filha da avalanche de pedras. Infelizmente, hoje, meu filho Diogo atirou sem querer numa índia da tribo Aimorés. Peri vai ficar de vigília, pois conhece bem como a tribo Aimorés age. Alvarez ouvia tudo, porém não concordava, pois achava Peri um índio selvagem inferior e não entendia o valor que o pai de Ceci dava a ele. E disse: Seu Antônio, nós podemos ficar de vigília. Peri não precisa ficar aqui. E o burburinho entre todos começou. Porém, Peri disse: Na minha tribo, respeitamos a terra e a vida. Acreditamos na cooperação e no acolhimento. Quando nos comprometemos em ajudar um amigo, ele é como se fosse um parente. E o propósito de Peri era proteger Ceci. Ele estava apaixonado por Ceci, além da estima que ele sentia pelo seu Antônio. E como um grande guerreiro, ele diz: Eu fico para ajudá-los no que for preciso diante dessa ameaça. Não importa o que aconteça comigo. E uma das virtudes mais importantes do Peri era o propósito. E vocês sabem o que é propósito? Propósito é quando a gente quer fazer algo importante, com várias ações até alcançar um objetivo. E a escolha de Peri era alcançar um bom propósito, a de proteger Ceci. Mas o pai de Ceci não sabia que, além da ameaça da tribo Aimorés, Alvarez, o chefe que comandava os homens na mina, ele era capaz de fazer crueldades para conseguir o que queria. Depois que todos foram dormir, Alvarez e seus homens começaram a tramar contra o pai de Ceci. Amanhã, na calada da noite, quando todos estiverem dormindo, vamos raptar o pai de Ceci e acabar com ele. Então, vamos ficar ricos com a mina. Vamos tirar muito ouro, muita prata e Ceci será minha, só minha. Mas Alvarez não sabia que Peri estava ouvindo tudo que eles estavam tramando contra o pai de Ceci. Peri sentiu vontade de enfrentar Alvarez, mas decidiu com cautela avisar o pai de Ceci, que se preparou, avisando seus homens fiéis sobre a maldade de Alvarez. Na noite seguinte, Alvarez e seus homens entraram no castelo e foram se aproximando do quarto do pai de Ceci, quando Peri e seus homens impediram seu intento cruel, prendendo por traição. No dia seguinte, Ceci foi nadar no rio Paquequé. E um índio da tribo Aimorés, sorrateiro, se preparava para atirar em Ceci. Quando Peri viu do outro lado da margem do rio, atirou sua flecha, acertando o alvo, salvando Ceci. E o coração de Peri estava em Ceci, e ele não conseguia mais disfarçar o seu amor por Ceci. Ceci fala do seu sentimento a Peri. Peri, como não dizer do amor que eu sinto por você? Tenho medo de te perder, antes mesmo de te ter. Minha vida só faz sentido se a proteger. E Ceci recebe uma flor de Peri. E na volta ao castelo, era como se os dois estivessem flutuando de tanta felicidade. E agora Peri sabia que a guerra com a tribo Aimorés estava mais do que declarada. Atento, ele avisa o pai de Ceci sobre o que houve no rio Paquequé. Então eles reúnem seus homens para ficarem de tocar e combater o inimigo. Cada grupo de homens criou emboscadas em lugares estratégicos, desde a mata até o castelo. E o ataque da tribo aconteceu. Seu grito de guerra ecoou por toda a floresta. E como guerreiros, eles foram capturando vários homens até chegarem no castelo. E o pai da Ceci viu que estavam cercados.
e só conseguia pensar em uma saída, preparando seus barris de pólvora para explodir no porão do castelo. E para salvar sua filha, ele conversa com Peri e Ceci. Fujam, Peri e Ceci, fujam, estamos cercados. Eu darei um jeito de chamar a atenção da tribo. Ceci chora muito. Peri a consola, segurando firme em suas mãos, fugindo. Quando ouvem ao longe a explosão. E Peri e Ceci partem numa canoa, seguindo o fluxo do rio Paquequer, se afastando e se embrenhando na mata, até verem uma forte tempestade com muita chuva cair. Peri, sabendo do perigo das cheias por causa da tempestade, sobe uma paineira com Ceci. No dia seguinte, Peri faz juras de amor, pois conseguiu com todos os desafios salvar o seu grande amor. E Ceci o admirava, porque mais uma vez ele foi seu salvador. E assim, essa história chegou ao fim. Uma história que falou sobre a virtude do propósito e sobre o amor de Peri e Ceci. E vocês gostaram da história? Essa história falou sobre a virtude do propósito. E agora eu vou propor uma atividade para vocês. O nome da atividade é Qual o seu propósito? Que tal vocês gravarem um vídeo com a ajuda da família, com a ajuda do papai, da mamãe, do irmão, com o celular que vocês têm em casa, falando sobre o seu propósito, o seu sonho. Pode ser algo voltado para a comunidade, algo importante para você, ou voltado para a natureza. Eu vou contar o meu propósito. Esse ano, no meu prédio, eu estou cultivando um jardim. Aí a gente, nós todos da comunidade ali do prédio, nós estamos aprendendo sobre como cultivar um jardim e cada um está trazendo uma semente e o jardim a cada mês está ficando mais colorido. É isso mesmo! Mandem o vídeo pra gente. Diga o seu nome, o nome da escola e qual o seu propósito. Não esqueçam de compartilhar e curtir o vídeo com a gente. Tchau! Eu fico pensando que lindo jardim, cada vez mais colorido. Os cravos, as rosas, as margaridas. As abelhas estão se divertindo.